Bom dia, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Meu bom dia também para os colegas aí dos demais estados. E a nossa sessão de hoje tem o título Retas e Planos, mas na verdade o que eu vou procurar fazer é um passeio, né, por 3 capítulos do volume 2 da Matemática do Ensino Médio, cujos títulos são: o capítulo 7, Retas e Planos; o capítulo 8, Perpendicularismo; o capítulo 9, Distâncias e ângulos. Então, o nosso objetivo com esses 3 capítulos é estabelecer uma vivência na geometria espacial, em que a gente explore a relação entre os elementos fundamentais da geometria espacial, tá, retas e planos, para calcular objetos no espaço, tá? Calcular distâncias e ângulos, principalmente, no espaço. Normalmente, a gente faz isso aqui em mais de uma sessão, mas a gente preferiu, nessa realização do curso, condensar um pouco esse assunto, para que a gente tivesse tempo para, por exemplo, falar de média e princípio das gavetas, que é algo que raramente a gente tem oportunidade, tá, de fazer aqui no curso. Eu chamo a atenção aí de vocês, né, que pode ser bastante interessante para quem está, por exemplo, precisando preparar uma aula aqui sobre esses assuntos, tá, dar uma olhada no repositório de aulas que a gente já tem no site, tá, aqui do curso. Então, em video.impa.br, há o registro de todas as aulas, tá, dadas aqui nesse nosso programa desde 2002, quando ele começou a ser transmitido pela internet. Tá? Então, tem uma variedade, tá, de abordagens diferentes, dependendo de quem seja o professor, porque isso, a gente circula esses temas aqui entre nós, tá? E mesmo uma mesma pessoa em 2 épocas diferentes, tá, vai fazer de modo diferente. Então, como a gente vai necessariamente passar um pouco superficialmente aqui sobre esses assuntos, tá, eu chamo a atenção de que vocês têm esses assuntos de forma mais detalhada, tá, aí no nosso repositório. Então, para aqueles de vocês que já leram aí o texto da Matemática do Ensino Médio, o ponto de partida é o seguinte: geometria espacial, tá, é um tópico que traz algumas dificuldades para o aluno. Tá? Há vários problemas aí, né? O primeiro é que, erradamente, né, a experiência com a geometria espacial começa tarde demais. Então, normalmente, o aluno fica o tempo todo trabalhando com geometria plana, tá? Vai trabalhar com geometria espacial assim na penúltimo, raramente na primeira série do ensino médio, mais tipicamente na segunda série do ensino médio, tá? E é relativamente pouco tempo para a gente ter que lidar com o mundo tridimensional, que é muito mais difícil de vivenciar do que o mundo da geometria plana. Então, quando você está na geometria plana, tá, o seu objeto de trabalho, tá, pode ser completamente representado numa folha de papel. Tá? Então, as figuras, tá, você consegue
manusear essas figuras, tá? Seja no quadro negro, seja numa folha de papel, seja numa tela de computador, tá? Seja com material concreto. Quando você passa para geometria espacial, isso se torna muito mais complicado, tá? Porque até agora não há ainda uma boa forma, tá, da gente representar, tá, adequadamente, tá, por exemplo, no computador, objetos tridimensionais. Vai dizer, então não tem software para isso? Tem vários programas que fazem isso, mas que não resolvem as coisas completamente. Tá? É fundamental para você como professor, tá? E para os seus alunos, os alunos, para se sentirem seguros aí com geometria espacial, aprenderem a lidar, tá, com o fato de que a gente tem uma dificuldade de representação grande na geometria espacial. Porque os nossos modos de expressão são fundamentalmente bidimensionais, tá? E estamos falando, tá, de objetos que vivem no mundo tridimensional. Tá? Então, é fundamental que vocês facilitem isso para os alunos. Então, por exemplo, numa das aulas gravadas aqui, tá, o Wagner explora, tá, o uso de materiais, tá, como placas de isopor, lápis, canudinhos, etc., tá, para ajudar a construir a intuição, tá, dos objetos que aparecem na geometria espacial. Tá? A metodologia que a gente sugere que vocês usem, obviamente, não é uma metodologia axiomática. Tá? Então, uma forma, tá, de tratar com geometria espacial, tá, fazer as coisas de maneira formal, tá, falando dos termos não definidos, ponto, reta e plano, dos postulados, tá, e aí demonstrando propriedades a partir desses postulados. Acho que isso, de modo geral, não vai funcionar, tá, para uma turma que até esse momento, de alunos do ensino médio, que nunca viram, de fato, uma construção axiomática de uma teoria. Tá? Então, eu acho que a estratégia aí para não perder os alunos, tá, é algo baseado, tá, na construção aí dessa vivência, de preferência, tá, não apresentando as coisas prontas, tá, mas construindo aí, tá, junto com os alunos as ideias, tá, fazendo perguntas. Tá? Então, que perguntas? Começando da coisa mais simples. Tá? Então, claro, todo mundo tem uma ideia intuitiva, tá, do que é ponto, né? Do que é uma reta. Tá? E aí é interessante aqui, você estando numa sala de aula, apontar, tá, para retas que estejam aqui no espaço. Então, a borda aqui da mesa, tá, é uma reta, tá? Essa linha que está aqui é uma reta, a interseção aqui da parede, das duas paredes laterais, tá, formam uma reta. Então, reta é um objeto que, na verdade, já vem da geometria plana, tá? E é só confirmar agora que no espaço, né, retas podem estar numa variedade maior, tá, de posições, conforme a gente vai ver a seguir. A ideia de plano, tá, também não é estranha para os alunos. Né? Então, você tem uma folha de papel aqui, uma folha de papel dá a ideia de um plano. Importante reforçar, tá, de que, na verdade, uma folha de papel é um pedaço de um plano. Né? Importante que os alunos tenham a ideia de que, quando você fala de plano, você está falando, tá, de uma extensão ilimitada, como se a gente prolongasse a folha de papel aqui em todas as direções, tá, indefinidamente. Então, uma vez tendo essas noções, a gente pode começar, tá, a fazer perguntas. Tá? Perguntas do tipo, se você tiver um ponto, quantas retas do espaço passam por esse ponto? Resposta? Infinitas retas, uma infinidade de retas. Tá? Quantos
planos do espaço passam por esse ponto. Também infinitos pontos, né? Se eu tenho um ponto aqui, essa minha folha de papel pode assumir uma infinidade de posições em torno desse ponto. Tudo bem, ótimo, fácil. Se você tiver 2 pontos do espaço, tá? Quantas retas passam, tá, por esses 2 pontos? Uma única reta. Tá? Na verdade, essa é uma propriedade que vem já da geometria plana, tá? Que é válida também para o espaço. Né? Depois a gente vai sistematizar, tá, essas respostas. Então, dados 2 pontos aqui do espaço, por eles passa uma única reta. Dados 2 pontos do espaço, quantos planos passam por esses 2 pontos? Passa algum plano por esses 2 pontos? Claro, não? Em torno dessa reta aqui, se você colocar a sua folha de papel aqui, de tal maneira que ela passe aqui por essa reta, ela pode girar aqui, tá, formando uma infinidade, tá, de planos, tá, que contém essa reta, tá, portanto, contém esses 2 pontos. Tá? Se você tiver 3 pontos do espaço, quantas retas passam por esses 3 pontos? Boa resposta. Tá? Então, se esses 3 pontos estiverem alinhados, tá, você vai continuar tendo, tá, uma reta passando por eles. Se eles estiverem no que a gente chama de posição geral, tá, o que é a posição geral? De tal maneira que 2 pontos determinam uma reta que não contenha o terceiro, que os pontos não estejam alinhados. Então, não há nenhuma reta passando por esses 3 pontos, e, em compensação, há um plano, tá, passando por esses 3 pontos. Isso é algo também que não é difícil, tá, da gente explicar concretamente. Né? Então, se você tem 3 pontos no espaço e você vai colocar a folha de papel, tá, essa folha de papel ela se ajusta, né, igual um banquinho que tenha 3 pés, tá, exatamente, tá, nesses 3 pontos. Tá? Então, uma vez feito esse tipo de coisa, a gente pode começar a sistematizar, tá, esse conhecimento, tá, destacando, tá, propriedades fundamentais que a gente descobriu, né, via essa exploração, tá, essa experimentação. Essas propriedades fundamentais constituem exatamente a escolha natural, tá, para os postulados que regem uma construção formal. Então, os postulados, tá, da geometria, tá, não são algo completamente fixo. Tá? Quando você constrói uma teoria matemática, tá, o ponto fundamental é que, para você demonstrar coisas, você tem que partir de algo. Tá? Aquilo que você escolhe, tá, para ser o elenco de propriedades, tá, que não vão ser demonstradas, que você vai admitir como verdadeiras, são os postulados. Então, você pode escolher esses postulados de formas diferentes. Tá? Mas a teoria vai ser tão melhor adaptada, tá, quando se trata, por exemplo, da geometria, que visa modelar algo que está no nosso mundo, tá? Ela vai estar tão melhor adaptada a essa geração de conhecimento quando esses postulados forem os mais naturais possíveis, quer dizer, que corresponderem às verdades mais óbvias. Tá? Então, algumas das coisas que a gente experimentou aqui, tá, correspondem a essas verdades essenciais, tá, que a gente vai sistematizar, tá, que eu vou chamar de P aqui. Esse P vocês podem interpretar como postulado, mas pode interpretar como propriedade fundamental. Tá? Então, coisas que a gente estabeleceu aqui dessa discussão. 2 pontos distintos, tá? Não vou escrever, quando eu falo 2 pontos, quero 2 pontos que não sejam um só. Tá? Determinam uma reta.
Uma segunda propriedade, 3 pontos não alinhados determinam um plano. A gente tem 2 outras propriedades que a gente vai descobrir, tá, nas perguntas seguintes. Tá? Então, uma vez tendo estabelecido essas 2 propriedades fundamentais, tá, uma outra pergunta que é super natural que a gente faça, tá, é relativa a como é que esses objetos, tá, pontos e retas, podem se distribuir no espaço. Tá? Então, quais são as possíveis posições relativas? Primeiro, de retas. Então, o aluno na geometria plana, tá, já conhece 2 posições relativas fundamentais, tá, de retas, que obviamente são herdadas pela geometria plana, pela geometria espacial. Então, na geometria plana, quais são as possíveis posições relativas? Quando eu falo posições relativas, o que eu quero dizer é quanto à sua interseção, quanto às possíveis formas pelas quais esses objetos se intersectam. Tá? Então, lá na geometria plana, a interseção de 2 retas, quais são as possibilidades? Ou, caso mais comum, mais geral, é esse, tá? Em que as 2 retas têm um único ponto em comum. Tá? Não pode ter exatamente 2 pontos em comum. Por quê? Por causa dessa propriedade aqui. Se tiver 2 pontos em comum, tá? Então eles têm que ser a mesma reta por causa dessa propriedade fundamental. Tá? Então, se 2 retas tiverem mais do que um ponto em comum, elas têm todos os pontos em comum. Tá? Mas elas podem ter também nenhum ponto em comum, tá? E esse é objeto de um dos postulados fundamentais da geometria plana, né? Que continua válido na geometria espacial, né? O chamado postulado de Euclides, né? Que caracteriza a geometria euclidiana, que é de que por cada ponto que não pertence a uma reta, a gente pode conduzir, tá, uma única reta paralela, tá, à reta original. Tá? Diferentes formulações axiomáticas são construídas mudando essa propriedade. Isso dá origem às chamadas geometrias não euclidianas. Tá? Mas na geometria euclidiana, essa é uma propriedade fundamental da geometria plana, que é herdada, tá, para pela geometria espacial. Tá? Então, 2 possibilidades são retas concorrentes e retas paralelas. Então, quanto ao número de pontos de interseção, tá, o postulado 1, a primeira propriedade fundamental, nos diz, tá, que o número de pontos de interseção de 2 retas só pode ser, tá, ou 0, tá, ou 1, ou todos os pontos, tá, se as retas coincidirem. Mas, tá, na geometria espacial, é possível você ter retas que não têm um ponto de interseção, tá, que não são paralelas. Tá? Esse aí é um passo importante para construir com os alunos. Tá? Ou seja, não basta você chegar lá e dizer qual é a classificação. Tá? É importante a gente descobrir, tá, a existência dessa terceira possibilidade. Tá? Então, se você pega um plano, tá? Pega uma reta contida nesse plano, tá? E agora, você pega um ponto no plano que não esteja sobre essa reta, tá? E pega
um ponto fora desse plano, tá? Então, essas duas retas que a gente construiu, tá? A reta S que ficou aqui, tá? Sobre o plano, tá? E essa reta R, elas são um tipo de reta que não existe na geometria plana, tá? Que aparece na geometria espacial. Tá? Quantos são os pontos de interseção dessas duas retas? Nenhum. Por quê? Não, peraí. A gente vai... A resposta foi porque elas são reversas. Na verdade, é quase que o contrário, tá? Elas são reversas porque elas estão nessa situação. Tá? O que está acontecendo aqui com essa reta R? A reta R não está contida nesse plano. Por que ela não está contida? Porque ela tem um ponto fora do plano. Tá? Então não está contida. Ela tem um ponto do plano. Então ela intersecta esse plano. Tá? Mas vocês me dizem que ela não vai intersectar a reta S. Ela não poderia mudar de ideia e fazer isso aqui, não? Pode fazer isso? E na verdade, tá, este tá, devido a uma propriedade fundamental, tá, que diz respeito à interseção, tá, de reta e plano, tá, que vai estar no nosso elenco lá de propriedades fundamentais. Tá? O elenco de propriedades fundamentais é o seguinte, tá? Essa é uma propriedade que a gente precisa, tá, para justificar, quer dizer, coisas como essa, tá? Que é a seguinte, se uma reta tem dois de seus pontos em um plano, o que eu posso concluir a respeito de uma reta que tenha dois de seus pontos em um plano? Ela está contida nesse plano. Tá? Isso explica por que na verdade, essa propriedade, tá, ela explica por que algo como isso, tá, não é possível. Tá? Então, é claro, a nossa vivência aqui de reta e plano já nos diz, tá, que retas são retas, tá? Então elas não podem curvar, tá, e tocar duas vezes no plano. Essa é a noção intuitiva. Tá? A propriedade formal que vai nos apoiar, tá, em argumentação é essa propriedade fundamental. Tá? Uma reta, se ela tem dois pontos em comum com um plano, ela necessariamente está contida nele. E isso explica por que R não pode intersectar S. Porque se ela tivesse um ponto de interseção com S, tá, então ela teria dois pontos dentro do plano. Se ela tivesse dois pontos dentro de um plano, ela teria que estar completamente contida no plano. Mas não está, porque eu construí essa reta pegando um ponto que estivesse fora. Tá? Então, essa construção que está aqui, então, se você pega uma reta contida em um plano, tá, e considera um ponto do plano, um ponto fora para definir uma segunda reta, tá, isso faz com que essas duas retas sejam retas que não tenham pontos de interseção. Tá? Mas elas merecem ser chamadas de paralelas. Tá? Elas são as paralelas que vêm lá da geometria plana, tá, e do axioma de Euclides. Por que não? Mas mais exatamente, disseram a questão da distância, que é variável, coisa e tal, mas a coisa fundamental, tá, é porque não há nenhum plano que contenha essas duas retas simultaneamente. Tá? Por que não há nenhum plano que contenha essas retas simultaneamente? Olha só, a reta R tem esse ponto. Tá? Se você pegar dois pontos distintos aqui da reta S, tá, esses três pontos, por causa lá da propriedade 2, definem, tá, um único plano. Então,
se existir algum plano, tá, que contenha as retas RS, esse plano terá que passar por esses 3 pontos. Então só pode ser esse aqui. Mas esse plano não contém a reta R, porque nós construímos a reta R pegando um ponto exterior. Tá? Então, é muito importante, tá, mostrar para os alunos que quando você passa para a geometria espacial, tá, tem um terceiro tipo de possibilidade aí para retas, tá, que não estavam, tá, na geometria plana, que são retas que não têm ponto de interseção, tá, mas não correspondem à nossa ideia, tá, de retas paralelas, tá? Retas, por exemplo, que têm a propriedade da distância de um ponto a qualquer, a outra, tá, se manter constante. Tá? Esse é um bom momento, né, para você perceber a existência de retas reversas, tá, no mundo aí que está cercando o aluno. Então, por exemplo, aqui na nossa sala de aula, né, a gente tem exemplos de retas reversas. Então, se eu pego aqui a borda da mesa, por exemplo, tá, e pego, por exemplo, essa reta vertical traçada aqui no quadro, isso é um exemplo, tá, de retas reversas. São retas que não têm ponto comum, mas que não são paralelas. Se a gente pega a borda da mesa e a borda do quadro, tá, essas retas também não têm ponto comum, mas se a mesa estiver bem colocada aqui, elas vão ser retas paralelas. Tá? Então tem 2 tipos de retas que não têm interseção. Isso é algo importante aí para explorar. Tá? Outra coisa que é útil para construir essas noções, tá, desde o início, tá, que você está falando aqui desses conceitos, tá, procurar esses objetos, tá, em sólidos conhecidos do aluno. Porque, embora a geometria espacial, assim, formalmente, seja introduzida apenas no ensino médio, tá, os sólidos tridimensionais, né, são conhecidos do aluno desde lá o ensino fundamental, na verdade, até do primeiro segmento do ensino fundamental. Então, exemplo aqui de uma atividade que a gente possa fazer. Vou considerar aqui um bloco retangular. Pode ser um cubo também. Caso particular aqui não vai fazer diferença. Vou pegar aqui um bloco retangular. Quantas arestas a gente tem aqui? 12, né? Quantos pares de arestas a gente tem? Não, escolhendo 2 arestas aqui do nosso bloco retangular, quantos pares você pode formar? Vamos dizer, isso não é dessa aula, tá? Não é dessa aula, mas você pode formar a combinação de 12, 2 a 2, né, que vai ser da aula daqui a pouco do Luciano. 12 vezes 11 sobre 2, que tem 66 pares de arestas que a gente pode formar. Tá? Eu quero saber, desses pares, quantos de retas concorrentes, quantos de retas paralelas, quantos de reversas. Dois minutos para pensar. No final tem que dar 66. Olha, ao contrário da aula de ontem, essa água aqui é para eu beber, não é para fazer experimento, não.
Querem começar por onde? Concorrentes, paralelas ou reversos? Ah, não passou 2 minutos, não? Tá bom. Mas eram 2 minutos dos pequenos. Quantos pares de retas concorrentes? 24 ou 32? Vamos ver. Maneira natural aqui de pensar, então eu desenhei aqui, tá? É um exemplo de um par de arestas que são concorrentes. Concorrente onde? Em um vértice. Tá? Então, arestas aqui são concorrentes, né? A única situação que você tem arestas concorrentes é quando esse ponto de interseção, tá, é um dos vértices aqui do bloco. Tá? Então, uma maneira natural aqui de contar, tá, é pelos vértices. Tá? Então, em cada vértice, tá, nesse vértice que está aqui, quantos pares de retas concorrentes eu tenho aqui? 3. Certo? Essas duas, tá? Essas duas. Tá? Então, para cada vértice, que são 8 vértices, tá, eu tenho 3 pares de retas. Tá? Então, dos 66 pares aí de arestas, 24, tá, são formados por retas concorrentes. Ok? Retas paralelas. Quer dizer, arestas paralelas. Então, eu marquei aqui um par de arestas paralelas. Tá? E, na verdade, quando você tem um bloco, né, quanto a paralelismo, né, as arestas se dividem em 3 grupos, né, de 4. Então, você tem essas 4 aqui são paralelas entre si. Certo? E a mesma coisa acontece com as 4 verticais. Tá? E essas outras 4 aqui no sentido da profundidade. Tá? Então, tem 3 grupos de arestas. Em cada grupo, tá, há 4 arestas. Tá? E cada 2 delas são paralelas. Tá? Então, das 4 que a gente tem, tá, a gente tem que escolher 2, né? Isso pode ser feito de 6 modos, combinação de 4, 2 a 2. Tá? Então, 3 vezes 6, tá, igual a... Tem 18 desses pares, tá, são de retas paralelas. Então, é claro que as reversas são as que sobram, tá? Mas, até para a gente conferir, vamos fazer uma contagem direta aqui das reversas. Então, se eu escolher, tá, se eu fixar, tá, uma aresta do cubo, tá, ou do paralelepípedo, como essa que está aqui, tá, quais são, tá, as arestas que são reversas em relação a ela? Então, quantas são? Quantas arestas são reversas em relação, tá, a essa que está aqui? Então, nenhuma dessas aqui nenhuma que esteja nessa face vai ser.
Nenhuma que esteja nessa face aqui vai ser, porque todas essas são coplanares. Tá? Além disso, essa aqui também não é, porque ela é paralela. Tá? Então, o que sobra para ser reversa, tá, àquela que eu marquei? Essa já marcada, tá? Essa e essa aqui. Ou seja, dada... isso que é o importante aqui. Quer dizer, fixada uma aresta, tá, existem 4 outras arestas que são reversas em relação a ela. Então, por exemplo, se eu escolhi uma aresta no sentido aqui da profundidade, as arestas que são reversas são as arestas que têm uma das outras 2 direções, tá, mas que não passam pelos extremos da aresta dada. Tá? Então, para cada aresta, né, então são 12 arestas. Tá? Para cada aresta, que são 12, tá, há 4 possibilidades de eu escolher o par que vai formar a aresta reversa. Mas se eu pegar isso aqui e somar com esses números, não vai dar 66. Qual é o erro? Isso. Tá? Na verdade, ao fazer isso, né, eu estou contando cada par 2 vezes, porque esse par aqui, ele é formado com essa aresta como base, mas ele também pode ser formado com essa aresta como base. Então, tem que dividir por 2, tá? E o resultado é 24. Tá? Eu espero que 24 mais 24 mais 18 seja 66. Eu acho que eu vou falar com o Luciano que essa nossa aula vai durar um pouco mais, porque afinal de contas estou fazendo um problema de combinatória aqui na aula de geometria. Mas enfim, o importante é mostrar que tem exploração que a gente possa fazer dessas relações, né, em figuras familiares. Tá? Isso é importante fazer. Bom, estávamos falando ali de posições de retas. Então, rapidamente, vamos falar das possibilidades aí de reta e plano. Na verdade, a gente já fez isso ali atrás, tá? E de planos. Tá? Então, uma reta e um plano, tá? Por causa aqui dessa propriedade 3, tá? Isso define quais são as possíveis posições de uma reta, tá, em relação a um plano. Então, fixado aqui esse plano, o número de pontos de interseção, tá, ou de uma reta com esse plano, tá, ou é 0, ou é 1, ou se tiver mais do que 1, tá, todos os pontos serão de interseção. Tá? Então, as possibilidades são: a reta está inteiramente contida no plano, tá? A reta tem um único ponto de interseção com o plano, fura o plano, tá? Ou então, a reta não tem nenhum ponto de interseção com o plano. Então, por exemplo, se eu pego um ponto fora desse plano, tá, e por ele traço uma paralela a uma reta que esteja contida aqui nesse plano, o resultado, tá, vai ser uma reta que não tem nenhuma interseção com o plano dado. Tá? Então, essa figura aqui mostra as 3 possibilidades. Né? Ou a reta está contida no plano, ou que a gente normalmente costuma chamar de secante, ou então é paralela. Tá? Finalmente, as possibilidades
para 2 planos. Então, a propriedade 2, tá, me diz que se 2 planos, tá, tiverem 3 pontos não alinhados em comum, eles são o mesmo plano. Tá? Então, planos distintos, tá, em princípio, tem quantas possibilidades aí para o número de pontos de interseção. Então, se tiver maior ou igual a 3, é o mesmo plano. Maior ou igual a 3 não alinhados, tá? É o mesmo plano. Então, o que sobra? 0, 1 ou 2 pontos de interseção. Não é bem assim. Peraí, estou falando bobagem aqui. Então, se a gente tem maior ou igual a 3 não alinhados, é o mesmo plano. Tá? Então, o que sobra aqui? Então, você pode ter quantos pontos você quiser, tá? Se eles não estiverem, se todos eles estiverem na mesma reta. Tá? Então, em princípio, eu tenho as seguintes possibilidades. Ou a interseção dos planos é uma reta, isso pode, né? Então, você pode ter 2 planos nessa situação. Tá? Esses planos são os planos secantes. Então, se tiver, como não pode ter mais do que 3 não alinhados, tá? O número máximo de pontos que eu posso ter é todos eles numa reta. Tá? Posso ter um único ponto de interseção entre os 2 planos? Pode acontecer isso aqui? Não pode acontecer isso, tá? Mas esse fato, porque na verdade se estiver acontecendo isso aqui, ou seja, se você tem 2 planos que tenham um ponto em comum, tá? Então na verdade esse que eu desenhei aqui não foi bem um plano, foi um pedaço de um plano, tá? Então esse caso que está aqui na verdade é o mesmo anterior. Tá? E isso é uma propriedade fundamental, tá? Que normalmente é colocado como um dos postulados. Tá? Ele não decorre das propriedades anteriores. Tá? E, na verdade, é uma propriedade que era característica da geometria euclidiana em 3 dimensões. Se a gente estivesse trabalhando, tá, em mundos que tivessem o maior número de dimensões, tá, é perfeitamente possível ter planos com um único ponto de interseção. Tá? Então, por exemplo, você está trabalhando no espaço de 4 dimensões, tá? Isso pode acontecer. Você vai dizer, não, mas a gente nunca trabalha. Trabalha quando trabalha com geometria com coordenadas. Tá? A gente fala no R4, então no R4, a interseção de 2 planos pode ser um ponto, sim. Mas na geometria euclidiana a 3 dimensões, que é a que nos interessa, vale essa propriedade aqui. Tá? Se 2 planos têm um ponto em comum, então eles têm uma reta comum. Daí, quando eu falo tem uma reta em comum, quer dizer, pelo menos uma reta em comum. Tá? Claro que os 2 planos podem coincidir. Tá? Então, as únicas possibilidades que a gente tem para planos distintos se eles ou eles se intersectam, e se intersectarem, a interseção é uma reta,
tá? Ou eles não se intersectam. Essa é uma possibilidade. Tá? E nesse caso, eles são paralelos. Tá? Não há outra possibilidade. Tá? Repetindo, dois planos no espaço distintos, tá? Só podem ser de dois tipos. Tá? Ou eles se intersectam, tá? E se intersectarem, a interseção é uma reta. Tá? Não pode ser outra coisa. Ou então eles não se intersectam. Tá? São o que a gente chama, tá, de planos paralelos. Tá? Muito bem. Essas 4 propriedades que estão aqui, tá, são as propriedades que a gente precisa, tá, para estabelecer tudo relativo a todas as propriedades relativas, tá, à posição relativa de retas e planos no que se refere, tá, à possibilidade de interseção. Tá? Note que nessas posições relativas, tá, eu não falei, tá, de perpendicularismo, por enquanto. Tá? Porque, na verdade, e às vezes a gente mistura, tá, essas propriedades e tende a achar, tá, que elas são da mesma natureza. Tá? Na verdade, são de natureza bem diferente. Tá? Então, a noção de... a gente muitas vezes pensa em paralelismo e perpendicularismo, tá, como sendo propriedades parecidas. Tá? E não são. A noção de perpendicularismo, tá, ela está intrinsecamente ligada, tá, à parte métrica, tá, da geometria, porque ela está diretamente ligada à noção de congruência. Tá? Então, voltando lá para a geometria plana. Quando é que eu digo que duas retas são perpendiculares? Como é que é? Alguém falou quando formam um ângulo reto. Ótimo. Quando é que duas retas formam um ângulo reto? Quando é que duas retas formam um ângulo reto? Alguém falou aí? Quando os ângulos são iguais. Tá? Então, a noção, tá, de reta perpendicular, tá, é uma noção que está fundamentalmente ligada, tá, à noção de congruência. Tá? Então, se você tem aqui uma reta, tá, elas formam, se você fixa um ponto qualquer aqui na reta, elas formam um ângulo que a gente chama de um ângulo raso, não? Um ângulo de meia volta. Tá? Você pega qualquer semirreta passando aqui por esse ponto, tá? Essa semirreta divide esse ângulo raso, tá, em dois ângulos. Tá? A posição de perpendicularismo corresponde, tá, àquela posição para a qual os dois ângulos, tá, são congruentes. Tá? Essa é uma construção que a gente pode pegar a nossa folha de papel que eu estava usando para ilustrar o plano. Né? Então, se você pega uma folha de papel e faz coincidir uma borda, tá, com ela mesma, tá? Então, o vinco que se forma aqui,
tá? O que ele está fazendo? Ele está pegando este ângulo, tá? Escolhendo uma reta de tal maneira que um ângulo possa ser sobreposto ao outro. Tá? Então, isso produz retas perpendiculares. Tá? Então, a ideia de retas perpendiculares está ligada a essa noção, tá, de que ela corresponde à posição para o qual, tá, os ângulos são congruentes. Tá? Esse ângulo, então, cada um dos ângulos formados é, então, chamado de ângulo reto. Ok? Então, na geometria plana, a propriedade fundamental é que, por um ponto de uma reta, tá, passa uma única perpendicular a ela. Tá? Não sei se vocês pararam para pensar, mas até a maneira como a gente constrói essa perpendicular com régua e compasso, tá, é uma construção que está fazendo referência à congruência. Tá? Como é que a gente constrói com régua e compasso, tá, essa perpendicular aqui por esse ponto? Traça mediatriz de quê? Não. 2 pontos quaisquer não vai passar por esse ponto. Isso. Primeiro eu pego um compasso com abertura qualquer, marco um ponto de cada lado, de tal maneira que esse ponto seja o ponto médio desses dois. Tá? E agora eu construo a mediatriz, tá, desse segmento, que aí eu sei que vai passar por aquele ponto. Né? Então agora pego uma abertura maior do que metade aqui desse segmento, né? Traço para um lado, traço para o outro, tá? E essa reta, tá, ela vai ser perpendicular. Por quê? Porque no momento em que eu faço essa construção, tá, eu garanto que essa figura, tá, que vai ser formada aqui, tá, vai ser formada por triângulos congruentes aqui dos dois lados. Faz com que os ângulos sejam iguais e, portanto, retos. Tá? Então, a ideia de perpendicularismo está intimamente ligada, tá, à ideia de congruência. Tá? Perpendicularismo é importante também por uma outra propriedade. Né? Se eu tenho um ponto fora de uma reta, tá, e eu quero achar o menor segmento determinado por esse ponto e um ponto da reta, tá? Como é que eu faço para fazer isso? Traço a perpendicular. Vocês sabem me justificar por que esse segmento vai ser menor do que qualquer outro segmento construído a partir daquele ponto? Por que é menor? Tá, e por que o oposto ao lado de 90 dá o maior lado? Tá bom, num triângulo a gente sabe que a hipotenusa, tá, vai ser maior do que o cateto, mas repetindo aqui essa construção, quer dizer, se você pega aqui o simétrico, tá, o que vai acontecer é que esse triângulo vai ser congruente a esse aqui, tá, e aí esses dois pontos estão conectados por esse segmento de reta, tá? E aí a desigualdade triangular, né, me diz que o comprimento em linha reta, tá, é menor do que o comprimento passando por esse, de tal maneira que não seja em linha reta. Tá? Então, propriedades aí de perpendicularismo, tá, estão associadas à maneira como a gente calcula a distância de ponto a reta. Tá? Então, como é que essas coisas ficam, tá, no espaço?
Então, no espaço, a gente tem três formas de perpendicularismo no espaço. Entre retas, então, a definição que vem lá da geometria plana, tá, continua sendo válida no espaço. Tá? Então, se eu tenho duas retas concorrentes, tá, que formam um ângulo reto, que são perpendiculares, tá, eu continuo usando essa terminologia no espaço. Tá? Mas no espaço, faz sentido também. Então, no plano só tem duas situações. Né? Ou as retas são paralelas, tá? Ou elas são concorrentes. Tá? E no espaço eu tenho também retas reversas. Tá? Então, quando eu tenho duas retas reversas, pode acontecer dessas duas retas formarem também um ângulo de 90 graus. Então, normalmente o que a gente faz é o seguinte, quer dizer, dadas duas retas reversas no espaço, tá, a gente define o ângulo entre essas retas do seguinte modo. Você pega um ponto arbitrário, e por esse ponto arbitrário traça paralelas às duas retas. Tá? Esse ângulo formado por essas paralelas é definido como sendo o ângulo, tá, entre essas duas retas. Tá? Se acontecer desse ângulo ser um ângulo reto, tá, a gente tem um nome para atribuir para as duas retas do espaço. Qual o nome que a gente dá? São chamadas retas ortogonais. E aí, nós aqui temos uma diferença com relação aos livros didáticos. Tá? A maior parte, se não todos os livros didáticos, tá, como é que você define para o seu aluno o que são um par de retas ortogonais? O que são retas ortogonais? São duas retas que... Quais são as características? O que elas têm que satisfazer para serem chamadas ortogonais? Então, a maior parte dos livros define retas ortogonais como sendo retas reversas que formam um ângulo de 90 graus. Tá? Nós achamos que essa não é uma boa definição. Retas ortogonais, tá, deveria ser um nome genérico, tá, para retas que formam um ângulo de 90 graus. Por quê? Porque é assim que esse termo vai ser utilizado, por exemplo, na álgebra linear, tá? Que não tem nenhuma obrigatoriedade, tá, das retas serem reversas ou não. Então, nós preferimos chamar de retas ortogonais um nome genérico, que inclua essa situação, tá, e inclua essa situação. E manter o nome perpendicular para essa situação, quando as retas são concorrentes. Tá? Não é o que a maior parte dos livros didáticos brasileiros faz. Tá? Vocês decidem aí o que fazer com os alunos. A coisa... A relação que é mais importante de perpendicularismo no espaço, tá, é a relação de perpendicularismo entre reta e plano. Tá? E a definição apropriada, tá, é a seguinte: uma reta é perpendicular a um plano quando é perpendicular a toda a reta do plano
passa pelo seu ponto de interseção com o plano. Então, tem um plano, tá? Um ponto desse plano, tá? E uma reta que é candidata a ser uma reta perpendicular, tá? A esse plano. Tá? Eu digo que ela é perpendicular quando ela tem essa propriedade fundamental. Não importa a reta que você escolha do plano, tá? Passando por esse ponto, ela define com a reta dada um ângulo reto. Todos esses ângulos são retos. Isso corresponde, né, a uma imagem, tá, de uma reta como essa em relação ao plano. Então, se eu pego aqui um giz aqui em relação ao plano, ele vai fazer um ângulo reto, tá, com todas as retas que passam pelo seu ponto de interseção. Tá? Sim. Se a gente fosse valer daquela observação que você fez em relação à perpendicularidade das retas, a gente pode até, para abreviar um pouco essa definição aí, dizer que uma reta é perpendicular ao plano quando é ortogonal toda a reta do plano? Sim, claro. A observação do colega, tá, é que a gente poderia ter optado, tá, uma definição equivalente, dizer que uma reta é perpendicular a um plano quando ela é ortogonal a todas as retas do plano. Tá? Essas definições são equivalentes, porque se ela tem essa propriedade, então, dado uma reta que não passa pelo ponto de interseção, tá, conduza uma paralela passando por esse ponto, ela vai ser perpendicular, tá? Logo, o ângulo formado por essas duas, tá, é 90 graus, e elas são ortogonais, perfeitamente. Tá? Seria uma definição equivalente a essa definição que está aqui. Mas eu achei que quando você fosse fazer essa observação que você ia falar outra coisa. Tá? Mas a definição de reta perpendicular a um plano não é de uma reta que é perpendicular a duas retas do plano? Tá? Então, isso, tá, eu, como aluno, sempre ficava confuso aí com essa história. Tá? E isso, na verdade, tá, é um teorema, tá? Um teorema fundamental, e que é importante até mesmo, tá, para a gente demonstrar que esse objeto existe. Tá? Então, a existência de retas perpendiculares na geometria plana, no fundo, é uma propriedade de continuidade. Tá? Então, se você tem uma reta passando por aqui, faça variar essa reta continuamente, vai chegar um momento que os dois ângulos coincidem. Tá? No espaço é um pouco mais complicado fazer isso. Tá? Então, por enquanto, é uma questão de fé, né, dizer que existe uma reta perpendicular a um plano. Tá? A gente não tem tempo aqui de fazer toda essa discussão, mas um ingrediente fundamental para isso, tá, é uma caracterização mais simples, tá, de retas perpendiculares ao plano, que é dada, tá, por um teorema que diz o seguinte: se uma reta é perpendicular a duas retas concorrentes de um plano, ela é
perpendicular ao plano. Tá? E eu, como aluno, tá, eu achava a demonstração aqui desse teorema, tá, uma viagem, né? Porque parecia completamente artificial. Eu não vou fazer a demonstração, está aqui no livro, mas para aqueles de vocês que já ensinaram esse assunto, já ensinaram essa demonstração, eu estou falando como aluno, mas também no meu início como professor. Tá? Eu fazia a demonstração, mas falava, como é que se pensou nessa demonstração? Que a demonstração, quer dizer, qual é a ideia da demonstração? Você tem uma reta, você assume que ela seja perpendicular a duas retas concorrentes. Tá? E aí você quer provar que ela vai ser perpendicular a qualquer outra. Então a demonstração começa tomando o simétrico desse ponto em relação ao plano. Tá? Aí faz uns triângulos lá congruentes e tudo, pronto, dá certo. Tá? E essa coisa só, tá, a gente só percebe que é uma demonstração natural quando olha esse tipo de construção. Tá? Perpendicularismo está relacionado com simetria. Tá? Então, eu não vou fazer a demonstração aqui, mas aconselho que vocês leiam a demonstração, tá? Que está aqui no livro ou em qualquer outro livro, tá? E observem como ela explora essa relação entre perpendicularismo, tá? E simetria. Tá? E essa propriedade é fundamental porque é com ela, tá, que a gente pode construir, tá, uma perpendicular a um plano. Né? Então, por exemplo, se eu quero construir uma perpendicular ao plano aqui da mesa, tá, basta fazer isso. Por que isso aqui produz uma perpendicular? Porque essa reta que está aqui, dessa dobra, ela é perpendicular a cada um dessas bordas originais aqui do papel. Tá? Portanto, ela é perpendicular a duas retas concorrentes aqui do plano. Tá? E isso faz com que ela seja perpendicular, tá? A um plano, quer dizer, não estou fazendo isso formalmente, tá? Mas esse é o caminho para mostrar que uma reta perpendicular pode ser construída. Tá? Então, essa é a definição, essa, tá, é a caracterização útil. Tá? A gente tem também, tá, a noção de perpendicularismo entre planos. Então, quando é que eu digo que dois planos são perpendiculares? Então, a ideia, tá, é que a gente pode medir, tá, o ângulo entre dois planos. Tá? Planos perpendiculares corresponde a esse ângulo ser reto. Tá? Então, como é que você mede, tá, o ângulo entre dois planos? Então, por exemplo, se eu tenho desenhar esses planos desse modo aqui, então pega um livro aberto, tá? Duas folhas de papel abertas assim, determina dois planos, tá? Como é que eu meço o ângulo formado por eles? Posso pegar duas retas quaisquer contidas aqui nesse plano? Não. Você pega duas retas quaisquer, esse ângulo vai ser variável. Tá? As retas que definem esse ângulo, e que na verdade o que a gente chama de ângulo diedro aqui entre esses dois planos, são retas que são perpendiculares à interseção. Então, a ideia corta, tá, esse nosso plano por um plano perpendicular a essa reta. Tá? No momento que você faz isso, tá, isso determina duas retas que são perpendiculares à interseção.
tá? Esse ângulo que está aqui vai ser o ângulo formado pelos planos. Tá? Quando esse ângulo aqui é um ângulo reto, a gente diz, tá, que os planos são perpendiculares. Tá? Então, essa é a definição. Tá? Mas tem uma caracterização que é muito importante nas aplicações. Tá? Como é que eu descubro que dois planos são perpendiculares, tá? nas figuras? Então, a propriedade que é útil para eu fazer essa caracterização, tá, é a seguinte. Se um plano contém uma reta perpendicular a um outro, então os planos são perpendiculares. Tá? E, na verdade, eu podia ter anunciado esse teorema na forma C e somente C, quer dizer, vale a recíproca desse teorema. Vejamos por quê. Pega um plano. Suponhamos que você tenha uma reta perpendicular ao plano. Tá? E faça passar um plano qualquer por essa reta. Tá? O que esse teorema está dizendo, tá, é que o plano beta que eu tracei passando pela reta R, tá, que é perpendicular a alfa, tá, que ele vai ser perpendicular a alfa. Por quê? Tá, mas por que isso faz com que eles sejam perpendiculares? Então, o que a gente pode fazer? Nesse ponto de interseção, tá, nós vamos escolher uma reta contida, tá, em alfa que seja perpendicular à interseção. Tá? No momento que você faz isso, tá, esse ângulo que está aqui é o ângulo diedro dos dois planos. Tá? Por quê? Essa reta é perpendicular à reta de interseção porque você a construiu desse modo. Essa reta também é perpendicular à reta de interseção. Por quê? Não é esse teorema, não. Por que a reta R é perpendicular à reta de interseção? Eu estou supondo que a reta R é perpendicular a alfa. Por que ela é perpendicular à reta de interseção? Isso, porque se ela é perpendicular a alfa, ela é perpendicular a toda a reta de alfa que passa por esse ponto, em particular a essa reta de interseção. Tá? Então, esse ângulo que está aqui é o ângulo diedro. Tá? Mas que ângulo é esse? Ângulo reto. Por quê? Exatamente. Tá? Porque, por ser perpendicular ao plano alfa, tá, ela é perpendicular a toda a reta que passa por aqui. Então, vou usar essa propriedade agora com relação a essa reta que eu desenhei. Tá? Então, esse ângulo que a gente construiu é, de fato, um ângulo reto. Então, essa construção, tá, é uma construção que aparece muitas vezes nas figuras, tá, para a gente identificar, tá, que um plano é perpendicular a outro. Então, você quer mostrar que dois planos são perpendiculares, procura uma reta de um
que seja perpendicular ao outro. Tá? Então, nos exercícios que vocês vão fazer hoje à tarde, tá? Vocês vão encontrar situações para trabalhar com figuras espaciais, tá? Que envolvam relações entre as figuras, mas também cálculos, tá? Distâncias ou ângulos, tá? Que são baseados fundamentalmente nessa ideia de perpendicularismo. Tá? Então, hoje à tarde a gente continua aí a discutir esse assunto. Tá bom, gente? Até a próxima.